A partir de agora, sessão plenária. Clima de Natal, desde o início dessa... Olá para você ligado na JF TV Câmara. Daqui a pouco você vai assistir a 8ª reunião ordinária do mês de dezembro. Mas antes nós vamos conversar com o vereador Júlio Obama Júnior do PHS. Júlio, boa tarde. Você é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E no final do último mês, uma audiência que discutiu a questão daquelas crianças que ficam pedindo dinheiro e vendendo bala no centro da cidade. O que foi discutido? Como anda essa discussão ainda? Olha, a grande verdade é que nós tentamos, durante todo o ano, fazer com que a rede de proteção à criança e adolescente dialogasse, né? Essa audiência pública, ela só veio, na verdade, unir essa rede para que nós pudéssemos montar uma agenda de defesa da criança e do adolescente, especialmente nessa época em que nós estamos vendo na nossa cidade o aumento de número de crianças trabalhando, e criança trabalhando é proibido. Depois das discussões ali, dos depoimentos, que tipo de desdobramentos puderam acontecer até agora, passado o mês? Nós ficamos muito felizes por causa das parcerias, né? A ideia é justamente que o Ministério Público do Trabalho, que a Vara da Infância, que os conselheiros tutelares, a própria rede de defesa da Prefeitura de Juiz de Fora e a nossa comissão trabalhem junto para que a gente não veja mais essas cenas aqui em Juiz de Fora. Qual é o balanço que você faz das atividades da comissão durante todo esse ano? Um balanço extremamente positivo, que nós precisávamos conhecer as políticas públicas voltadas, já existentes para as crianças e adolescentes da cidade, protegendo o seu direito, e também na construção dessas políticas para implementá-las em 2018. E o balanço do seu mandato em particular, nesse seu primeiro ano como vereador aqui de Juiz de Fora? Estou muito feliz de poder servir a minha cidade, servir a cidade em que eu nasci. Tenho a absoluta certeza da nossa responsabilidade com o Juiz Forano. O balanço é o melhor possível, porque nós trabalhamos tanto no atendimento pessoal, quanto no atendimento aos bairros e na apresentação de projetos de lei para Juiz de Fora. Tá certo, vereador. Muito obrigado. Você fica então agora com a 8ª reunião ordinária do mês de dezembro. JF TV Câmara, Juiz de Fora se encontra por aqui. Eu não sei. Estando na hora regimental, gostaria de solicitar a delegada Sheila para fazer a chamada dos senhores vereadores. Doutor Adriano Miranda, vereadora Ana Rossignoli, presente. André Mariano, Presente, excelência. doutor Antônio Aguiar, Cido Reis, Sargento Melo, Charles Evangelista, Wagner de Oliveira, Presente, excelência. João Coteca, Kennedy Ribeiro, Presente. Fiorilo, Zé Márcio, Presente. Júlio Obama Júnior, Pardal, Marlon Siqueira, Betão, Presente. Rodrigo Matos, Presente. delegada Sheila, presente, Castelar. Presente, excelência. Pelo vereador Fiorilo. Presente. Havendo nome legal em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou para aberto os trabalhos da 8ª reunião ordinária, 12º período. Solicitados a leitura das mensagens. Mensagem número 4.311, do excelentíssimo senhor prefeito Bruno Siqueira. Dispõe sobre autorização para o reajuste dos vencimentos, salários, gratificações, adicionais, proventos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos municipais, reajusta valor e limite de vale ticket alimentação, criado pela Lei 11.168, de 22 de junho de 2006, e da outras providências. Lida a mensagem. Solicitar a leitura das representações. Representação às operadoras de telefonia abaixo relacionadas para que prestem informações acerca das reclamações em geral dos serviços de telecomunicação urbana e rural, dentre outras das queixas registradas no órgão de proteção à comunicação e internet móvel da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Representação dos vereadores Marlon Siqueira, André Mariano, delegada Sheila e Wagner de Oliveira, membros da Comissão de Telefonia. Lida a representação. Pedir a leitura dos projetos de lei.
dispõe sobre a comunicação do término da licença para a utilização da vaga destinada aos idosos no município de Juiz de Fora. Vereador Wagner de Oliveira. Dispõe sobre a comunicação do término de licença para a utilização da vaga destinada aos portadores de necessidades especiais no município de Juiz de Fora. Vereador Wagner de Oliveira. Assegura aos usuários do transporte coletivo municipal com deficiência e mobilidade reduzida o direito de desembarque entre as paradas obrigatórias, pontos de ônibus. Vereador Júlio Obama Júnior. Altera a Lei 6.910, de 31 de maio de 1986, classificando como ZC5, Zona Comercial 5, a rua que menciona. Vereador Marlon Siqueira. Lidas as proposições. As representações dos projetos de lei serão encaminhados para as comissões. Passamos a palavra aos vereadores inscritos. Primeiro vereador inscrito, vereador Wagner. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, telespectadores. Senhor presidente, o que nos traz hoje a essa tribuna é até esclarecer um requerimento que nós apresentamos aqui junto com os vereador Kennedy, com o vereador Charles, o vereador Marlon, considerando a necessidade de agilizar o atendimento de famílias e proprietários rurais de uma vasta região que é a Zona da Mata. Senhor presidente, esse requerimento é junto ao INCRA, que abrange a 141 municípios, prestando diversos serviços relacionados ao cadastro rural, como inclusão, atualização e cancelamento, evitando que os contribuintes precisem se deslocar para a capital ou cidades que possui a UMC, Unidade de Cadastro Rural. É bom esclarecer, senhores vereadores, que Juiz de Fora já possui a unidade de cadastro e o funcionário é cedido pela prefeitura. Então, o que nós queremos é a criação de um escritório regional do INCRA, que contribuirá para que a presença deste órgão torne mais eficiente e eficaz, desempenhando de maneira mais celere os serviços prestados, além de proporcionar melhor atendimento ao público e fomentar interações entre o INCRA, Sindicato Rural, associações dos aposentados e prefeituras. Solicitamos providência no sentido de fomentar a criação desse escritório do INCRA em Juiz de Fora. Então, o que nós gostaríamos que ficasse registrado esse requerimento, que o Executivo fosse sensível junto ao INCRA, para que trouxesse para Juiz de Fora esse escritório, onde o funcionário do INCRA não terá despesa para o Executivo, já que o funcionário seria custeado pelo próprio INCRA. E essas propriedades, principalmente acima de 200 hectares, acaba tendo dificuldade para emitir qualquer tipo de documento, como CCIR, nas unidades dos municípios, nas unidades municipais, que é as UMC. Então, senhor presidente, esse é uma das questões que nos traz a essa tribuna. A outra questão que nos traz a essa tribuna, senhor presidente, é dividir a alegria e a satisfação também com os senhores, parabenizar o vereador Rodrigo Matos, parabenizar o vereador Kennedy, o vereador André Mariano. Por que eu estou me referindo aos três e aos demais também? Porque os senhores vão nessa tarde, ou bem dizer, nessa noite, aprovar a lei orçamentária, e nós quatro tivemos a iniciativa de apresentar uma emenda, eu de 50 mil, o André Mariano de 50 mil, Kennedy de 50 mil, o vereador Rodrigo Matos 45 mil reais, para a construção de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal Jerônimo Vieira Tavares, em Dias Tavares. A união de nós quatro vai proporcionar àquela comunidade tão carente, que não tem um espaço físico adequado,
para poder fazer as suas práticas esportivas, suas práticas nos projetos que a comunidade desenvolve, a escola também, até a questão da saúde, vai poder desenvolver projeto nesse espaço. Então, essa união fez com que facilite o Executivo na construção desse espaço público lá. Então, eu gostaria de deixar isso aqui dividido, não só entre nós 4, mas entre todos nós 19 vereadores, porque os senhores também estão aprovando essa emenda. Gostaria também, senhor presidente, agora registrar também um fato também. Hoje, na parte da manhã, nós tive um ex-colega, ex-prefeito da cidade de Guarará, que veio a falecer, e gostaria também de tecer umas palavras, dizendo que hoje a saudade nos faz mais uma visita, mas não vem acompanhada de tristeza, pois estamos confortados por saber que deixou um legado. Dedicarei nesta tribuna algumas palavras para prestar minhas homenagens aos familiares e amigos do Laís Silva, ex-prefeito de Guarará, e aos guararenses, pelo seu falecimento. Peço prorrogação, senhor presidente. Concedido. Desde que foi companheiro nosso e relembrar dos bons momentos que foram compartilhados, e com a presença de uma pessoa tão querida, foi capaz de transformar tantas vidas naquela cidade. Então, gostaria também, senhor presidente, de deixar aqui registrado o nosso sentimento à família do Solaí, ex-prefeito de Guarará, e toda a população da cidade de Guarará. Então, é o que nos traz a essa tribuna, uma passagem rápida, mas que ficasse registrado aqui. Obrigado. Com a palavra, vereador Betão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador André. Senhor presidente, quero aqui parabenizar o vereador Wagner pela sua fala. Também aqui parabenizar a comunidade de Dias Tavares, na qual está para receber todo esse apoio do Executivo a respeito da cobertura desta quadra, né? Não entendi. A construção da quadra, não só a cobertura, mas a construção da quadra. Há uma emenda nossa também, no valor de 50 mil à comunidade de Dias Tavares. Também deixar aqui os meus sentimentos à família, né, que perdeu o seu ente querido. Então, quero aqui parabenizar a comunidade de Dias Tavares por esta conquista. Esperamos que o Executivo possa cumprir. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Kennedy. Da mesma forma, quero parabenizar o Wagner aí pela sua preocupação que você tem com as localidades mais distantes do centro da cidade. Parabéns, Wagner, pelo belo trabalho que você tem desempenhado nessa Câmara aqui. Com a palavra, vereador Betão. Bom, boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, trabalhadores da Câmara e telespectadores da TV Câmara. Senhor presidente, essa semana nós estamos tendo uma série de eventos aqui na Câmara, né? E que nos reduziu o tempo da reunião, vamos dizer assim, para poder cumprir a agenda. Hoje, como é uma votação só, que é a votação do orçamento e das emendas, eu não poderia deixar de falar, porque nós estamos protelando demais sobre alguns assuntos, mas eu vou tentar ser sucinto, para a gente poder, pelo menos, dar um pontapé na discussão e depois a gente retorna, né? Mas a primeira questão que eu queria colocar, né, que na semana passada, senhor presidente, todos acompanharam aqui a ação da Polícia Federal na Universidade Federal de Minas Gerais, né, uma ação absolutamente exagerada, né, que conduziu coercitivamente o reitor da universidade, a vice-reitora, né, uma série de trabalhadores, secretários, né, da Universidade de Trabalhadores, por um problema que ocorreu em gestões passadas, que já está sendo resolvido, né, sem qualquer necessidade, e a Polícia Federal levou essas pessoas, mas não daquela forma como é relatada pela imprensa oficial, vamos dizer assim, né? Foi levado sem qualquer tipo de possibilidade de comunicação com seus advogados, retirando seus celulares, sem a possibilidade de acompanhamentos familiares, já que ela foi, a vice-reitora, por exemplo, foi retirada às 6 horas da manhã, à força de dentro de casa. Então, um verdadeiro absurdo,
um estado de exceção que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Esse é o terceiro fato que acontece dentro da Universidade Federal no Brasil, sendo que em uma universidade, inclusive o reitor, que foi preso e depois foi solto imediatamente, se suicidou. Mas é a demonstração, essa demonstração cabal do que estão tentando fazer com as universidades públicas aqui no Brasil, que é a vontade do mercado brasileiro de privatizar a universidade pública. E começa um processo, igual foi feito com a Petrobras e com outras empresas estatais, de tentar jogar a reputação para baixo para depois poder privatizar. Não é à toa que já tem congressista apresentando propostas, né, para que uma parcela da população pague a universidade, as universidades federais, e que isso, na verdade, vai acabar atingindo todo mundo. Então, eu queria deixar aqui, claro, o meu repúdio a essa atitude da Polícia Federal aqui no Brasil, que vem fazendo esse tipo de coerção, né, sobre as instituições. Quero também tratar, aproveitando dessa situação, sobre essa que eu sempre avisei aqui, que a reforma trabalhista que foi aprovada, essa contra-reforma trabalhista que foi aprovada no Brasil, ia começar a trazer os problemas. E começou agora também numa universidade agora privada, essa a polícia não põe a mão, numa universidade privada, que é a Estácio de Sá, que começou uma demissão de mais de 1.200 professores, trabalhadores, que têm jornada de trabalho semanal, para depois poder recontratar por hora-aula, por carga horária dada. Se der uma aula, recebe uma aula. Se não der, não recebe nada. E somente nos meses que tem aula. Aqui em Juiz de Fora também foi atingido. E hoje, na data de hoje, dia 12 de dezembro de 2017, o Sindicato dos Professores de Juiz de Fora conseguiu uma liminar derrubando as demissões desses professores no município de Juiz de Fora, e que deve ser seguido pelo Brasil inteiro. Então, está de parabéns o Sindicato dos Professores de Juiz de Fora. Inclusive, o juiz deu essa liminar baseando-se numa inconstitucionalidade. Nós não podemos colocar agora os trabalhadores, como vão tentar fazer, né? Se trabalha no mês de fevereiro, recebe. Se não trabalha, não recebe. Então, quando entrar de férias, não tem férias, não tem um terço, não tem 10º, não tem absolutamente nada. Essa é a situação da reforma trabalhista, que vão tentando juntar com a reforma da Previdência. Parece que ninguém está indignado com o que esse golpista do Michel Temer está fazendo nesse período que nós estamos vivendo aqui, nesse mês todo. Tenta botar a Previdência para a reforma da Previdência para votar, não consegue. Está lá juntando os cacos daqueles deputados, dando cargo, comprando, entre aspas, um ou outro com emendas, e não consegue. Agora anuncia que vai tentar na semana que vem, não consegue, anuncia que vai tentar na outra semana. E as centrais sindicais, todas elas, estão de olho. E com o lema, se botar para votar, o Brasil vai parar. Peço prorrogação, senhor presidente. Se botar para votar, o Brasil vai parar. Essa é a discussão que está sendo feita no Brasil inteiro. É uma caça, gato e rato. Não tem voto agora, vou jogar para a semana que vem. E as centrais sindicais têm que se mobilizar. Chama a atenção dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras, para esse processo. Depois da manhã nós vamos terminar nossas sessões. Mas pode ser que às vésperas do Natal nós tenhamos uma confusão aqui no Brasil em função desse golpista irresponsável. Por fim, senhor presidente, chama a atenção aqui também do líder do governo. Líder, eu relatei na semana passada sobre uma licitação no aeroporto da Serrinha, em que uma empresa de Juiz de Fora foi desclassificada a pedido de outra, mesmo estando com as suas documentações em dia e oferecendo o menor preço para administrar o aeroporto. Essa semana, também uma licitação na Cesama, com certificado de inexigibilidade, onde você tem um histórico, normalmente, das empresas que ganham para uma determinada ação. A empresa do programa número 7 não consta no relatório que está a público no próprio portal da Cesama, que é uma empresa que vai cuidar,
fornecer apoio técnico, suporte e aprimoramento aos integrantes do grupo de trabalho que atua no projeto Governança da CESAMO, no valor de R$ 370 mil. Não consta no relatório público. Era importante que trouxesse também as explicações por que ela não consta, né, para a gente poder, como nós estamos acompanhando e fiscalizando, que esse é o dever nosso como vereador, né, além de fazer os projetos de lei, fiscalizar, por que ela não consta o relatório aqui no portal, né, da própria CESAMA, que é público, as informações da contratação. Então, se fosse possível trazer essas duas informações até o término, né, das nossas sessões aqui, eu agradeceria. Senhor presidente, muito obrigado e vamos à sessão. Agradecemos ao Betão o uso reduzido do tempo. Pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Eu também abri mão de usar a palavra. O vereador Castelar também abriu mão de usar o uso da palavra. Mas não queria deixar de fazer duas pequenas observações referentes à fala do colega de bancada. A primeira em relação a essa situação da Polícia Federal invadindo universidades. É muito claro, e ele deixou isso evidente na fala, que há subjacente nenhuma preocupação com corrupção. Esqueçam isso, né? O que se quer é desmoralizar a instituição pública. A juíza, isso é importante notar, vereador Betão, a juíza que deu a ordem de busca e apreensão e não satisfeita de condução coercitiva desses acadêmicos, nota que nós não estamos falando de empresário nem de político, nós estamos falando de reitor, vice-reitor, professores e funcionários de uma universidade pública. É a mesma que se disse incapaz de julgar recurso referente ao massacre de Unai. Só para eu finalizar, excelência, o massacre de Unai, quem não se lembra, foi a morte de quatro servidores do Ministério do Trabalho, 4 fiscais do Ministério do Trabalho que estavam cumprindo suas funções, fazendo fiscalização na fazenda de um certo Osmani, se não me falha a memória, um que foi fazendeiro e prefeito de Unai, àquela época, e até hoje os mandantes desse crime continuam impunes. Essa juíza, mesma que autorizou a invasão das dependências da UFMG, é a mesma que disse que era incapaz de julgar o recurso desse caso. É só para os senhores saberem com quem nós estamos lidando, a quem o Brasil está entregue, né? Não é possível que uma juíza dessa seja honesta. Não é possível, não é? É evidente que tem que provar, sim, mas os indícios são muito claros, né? Nesse caso, ela que tem que provar a sua honestidade, segundo eu penso. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Charles. Pela ordem, o vereador Zé Márcio. Me dirigi ao vereador Betão. Já fomos procurados pelo representante da empresa desclassificada da concorrência do aeroporto da Serrinha por ter apresentado menor preço e já entramos em contato com a CPL, estamos aguardando esse retorno. E, com o material que o senhor me deu, vou entrar em contato com a CESAMA e, no mais tardar até quinta, retorno a esses plenários informações. Obrigado. Pela ordem, vereador Charles. Presidente, eu vou declinar do uso da palavra, eu estaria fazendo uso da palavra para apresentar o relatório à mesa da CPI das gangues. Mas como temos o evento lá embaixo, atendendo um pedido de Vossa Excelência, vou deixar para quinta-feira e já peço autorização também ao plenário para estar representando a Câmara Municipal amanhã, na audiência com o ministro em Brasília, eu e o vereador Marlon. Pela ordem. Os vereadores concordam com a ausência do vereador Charles, permaneça como estão aprovados. Pela ordem, vereadora Ana. Senhor presidente, eu gostaria... O vereador Marlon também está autorizado. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores pelo compromisso e comprometimento que tiveram com as emendas parlamentares da LOA, né, que entrou em votação ontem, hoje em segunda discussão. Então, assim, eu acho que transcorreu tudo dentro da normalidade. Todas as emendas apresentadas foram aprovadas e hoje, com a pauta trancada, nós estaremos aí em votação de segunda discussão. Mas não poderia deixar de agradecer o carinho e a atenção que tiveram com a Comissão de Finanças no cumprimento dos dias e das determinações que foram dadas na entrega das emendas. Obrigada a todos pela compreensão.
Pela ordem, vereador Sargento Melo. Semana passada, essa semana, a gente tem falado sobre as questões que envolvem a Polícia Federal nessa casa. Nós estamos numa fase que muitas coisas que não eram feitas no nosso país, ultimamente têm sido feitas por essa instituição tão séria do nosso país. Eu acho que a gente tem que respeitar, a casa tem que respeitar a Polícia Federal. Ela tem trazido, ela não escolhe partido, igual todo mundo fala, ela não está escolhendo. Ela está indiciando todos os partidos desse Brasil, todos estão envolvidos nisso, e quando são envolvidos, estão sendo investigados e as providências das leis do país estão sendo tomadas. Se nós, que somos do Legislativo, que a gente faz as nossas leis, se a gente não apoia as pessoas que fazem as leis cumprir nesse país, eu não sei onde o país vai chegar. Nós temos que respeitar essa instituição. Eles estão trabalhando, estão fazendo muita coisa nesse Brasil, e o início foi agora, porque antes eram impedidos. Eu espero que eles continuem trabalhando, mostrando à sociedade, não só, não escolhe se é prefeito, se é reitor, não tem que escolher as pessoas, não. Nós temos que deixar a Polícia Federal trabalhar e prender todos os corruptos desse Brasil. Pela ordem, nós vamos dar pela ordem para cada vereador. Pela ordem, vereador Castelar. Excelência, me dirigi através do senhor ao vereador Melo. Eu acho que ele é desinformado sobre a história do Brasil. Esses órgãos agiam a mando dos militares no período militar. No período, e naturalmente eram instrumentos de tortura, de prisões autoritárias, até hoje investigados, porque a abertura política não veio acompanhada da chamada Comissão da Verdade, né? Coisa que em outros países se fez para identificar quem cometeu o crime acobertado pelo regime ditatorial. Depois, muito lentamente, essas instituições iniciaram uma fase de serem levadas a trabalhar sob a égide da Constituição de 88, que é uma Constituição cidadã. Hoje, e foram instrumentalizadas para isso, sobretudo nos governos do PT. Hoje, infelizmente, elas se associaram aos golpistas e estão, via de regra, não em todos os casos, mas estão hoje também atreladas à iniciativa, à vontade, aos desejos e aos desígnios dos golpistas, cujos agentes, os principais atores, todo mundo conhece. Muito obrigado. Nós agradecemos ao vereador Castelar. Pela ordem, vereador Betão. Senhor presidente, de forma bastante tranquila, só me dirigir ao vereador Sargento Melo, vereador. Nós estamos falando, eu estou dizendo aqui sobre a medida que a Polícia Federal tomou a partir da decisão da juíza, que de forma coercitiva, porque existe uma regra, quando a pessoa não quer se apresentar, ela é chamada. Não teve nada disso. Eles foram lá simplesmente sequestraram as pessoas de dentro da sua casa e levaram para a delegacia, sem poder comunicar com seus advogados, e levaram para dentro da cela. Esse tipo de medida nós não podemos aceitar, vereador, sendo que tudo seguido por uma ação midiática. Então, a imprensa já sabia, inclusive, o que estava acontecendo e acompanhou. Então, esse tipo de situação, vereador, nós não podemos permitir. Sabe por quê? O senhor pode ser preso dessa forma também, sem ter direito a qualquer forma de defesa nesse sentido. Portanto, está errada a polícia nesse processo. É a terceira vez que isso acontece numa universidade pública. Espero que isso não aconteça aqui em Juiz de Fora. E repito, que levou ao suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Pela ordem. Vereador Melo, peço... Só responder, só coisa rápida, tranquilo. Porque nós temos a banda da Polícia Militar, está toda aqui pronta para a gente começar o evento junto com os curumins, só para... Mas meu nome foi citado, pela ordem. Peço só que seja rápida, bem tranquilo para a gente não estender muito a reunião. Eu entendo, olha, quando a gente fala sequestrar, a Polícia Federal não vai chegar da universidade sem uma ordem dos juízes para tomar as providências legais. Então, poxa, a gente, nesse país a gente reclamava tanto que a Polícia Federal não fazia nada. Hoje se faz, nós vamos reclamar. Então o que tem que ser feito? Nós temos que valorizar essas pessoas. Foi tudo dentro da legalidade, entendeu? Se houve algum tipo de excesso, o reitor e os outros funcionários vão poder tomar as medidas legais também. Os nossos juízes estão nesse Brasil, é para isso, é para tomar as medidas legais. Então, assim, eu não acho que ninguém está acima da lei e nós temos que apoiar as pessoas que estão tentando trazer aí a transparência nesses órgãos, tanto na Universidade Federal, no meio político, entre outros locais. Nós temos que valorizar essas pessoas.
Ordem do dia, número 1, segunda discussão. Estima a receita e fixa a despesa do município de Juiz de Fora para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Mensagem do Executivo. Autoria Executivo. Pareceres já lidos. Quórum, maioria absoluta, com presente 2/3. Observação. Estando os projetos de lei do Plano Plurianual de Diretrizes Orçamentárias ou no orçamento anual na ordem do dia em segunda discussão, a parte do pequeno expediente será de 30 minutos, improrrogáveis. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Peço o uso da palavra. Com a palavra, vereador Zé Márcio. Senhor presidente, apresentar 5 emendas aqui. 4 são do Executivo, que fazem correção no texto, já verificado pela vereadora Ana, pela vereadora doutora Cida, e uma de Vossa Excelência também, que é uma emenda aditiva. Obrigado. Estão lidas as emendas. Algum vereador mais apresentará uma emenda? Pela ordem, vereador Castelar. Com a palavra, vereador Wanderson Castelar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu trago aqui 11 emendas de nossa autoria. Antes, porém, eu desejo pedir a retirada das emendas de folha 456, 458, 459, 460 e 462. Se a mesa quiser... Quer que eu repita? Mas se quiser, eu posso também fornecer. Aqui tem uma planilha com essa relação de emendas que eu estou retirando. Por quê? Nós fizemos algumas alterações no que se respeita a recursos, né? Fizemos uma nova distribuição desses valores. De maneira que as emendas que eu apresento agora e a configuração final, né, que eu espero que elas ganhem, vão favorecer a Liga de Maga de Juiz de Fora com R$ 8.000, a Associação Lixo Certo, que é uma associação de catadores, com R$ 4.000, a Associação de Catadores de Papéis e Resíduos Sólidos, conhecida como APAGS, também valor de R$ 4.000. A Associação dos Catadores de Juiz de Fora, também conhecida como ASCAJUF, o mesmo valor, R$ 4.000. A Associação Cultural e Recreativa Brasil-Alemanha, no valor de R$ 20.000. O Juiz de Fora Mamutes, que é o Juiz de Fora Futebol Americano, uma emenda no valor de R$ 20.000. As unidades de saúde dos bairros Monte Castelo, Esplanada e Vila Esperança, R$ 20.000 para a compra de fitas glicêmicas. A Escola Municipal Amélia Pires, valor de R$ 5.000. A Escola Municipal Professor Paulo Rogério dos Santos, também R$ 5.000. A creche Arco-Íris, de Santa Luzia, um valor de R$ 10.000. E, por fim, a Associação Reciclagem e Utilidade Estendida, conhecida como REUT, um valor de R$ 5.000. Naturalmente, para ser absolutamente honesto, eu estou aqui falando para o grande público, né, grandes senhores e senhoras, nós sabemos que o Executivo não tem honrado, pelo menos 100%, né, essas emendas, não tem pagado, vamos usar o português claro, né? Na verdade, esse ano, das minhas, pelo menos, eu posso responder por mim, se pagou... Não, se pagou 5%, foi muito, talvez, né?
assim mesmo de maneira indireta, não vou entrar em detalhes, mas até onde eu sei, espero, né? Nós já estamos há alguns dias do final do exercício, pode ser, e nós estamos trabalhando para que o Executivo honre mais algumas emendas. E aí eu quero me dirigir a esses que são, entre aspas, beneficiários das minhas, imagino que dos senhores também, vi aqui ainda há pouco o vereador Wagner falando de um projeto lá no bairro Valadares, Dias Tavares, desculpe. A gente hoje não sabe se o Executivo vai honrar, o mais provável é que não honre, né? Sequer 10% do conjunto das emendas, que eu acho uma pena, é uma lástima, né? Se fosse prefeito, achava melhor, eu cancelaria, na impossibilidade de cumprir, cancelaria esse acordo que acaba sendo um exercício de que visa submeter o Poder Legislativo a um processo de humilhação permanente, porque a gente fica aqui pedindo que se cumpra isso, que se cumpra aquilo, e pior, quando isso vem à tona, as pessoas tomam conhecimento, e é inevitável que seja assim, porque isso são ações públicas, não é isso? Amanhã ou depois, muito provavelmente, algum dos jornais da cidade, às vezes a própria televisão, os rádios, noticiam, né? As pessoas ficam com expectativas, as entidades, as pessoas jurídicas, né? E as pessoas físicas por trás dessas entidades. Então, eu sugiro à mesa que busque um entendimento com o Executivo e a realização de um pacto para que se defina o quanto antes qual o valor ou quais os valores que vão ser honrados, né? Quais as entidades que vão ser, de fato, agraciadas e quais não serão, para que não haja o constrangimento que nós temos vivido ao longo de alguns anos, sem saber, efetivamente, se essas emendas vão virar realidade ou não, né? Porque não adianta eu não ligar para essas pessoas. Amanhã elas ficam sabendo, se elas tiverem, como eu falo, a audição, né? Se elas acompanharem o noticiário, se elas buscarem nos anais dessa casa, do próprio Executivo, elas vão saber que as suas entidades foram beneficiadas. E vão querer saber, naturalmente, onde foi parar o dinheiro, onde estava o dinheiro que estava aqui, né? Para usar aí o bordão da televisão. Então, nós temos que nos proteger. Em síntese, é isso que eu quero dizer. Nós temos que nos proteger. O Executivo, infelizmente, já há algum tempo não vem tendo esse tipo de sensibilidade. Mas não tenho dúvidas de que a nossa credibilidade fica bastante prejudicada em função desse descumprimento que praticamente se generalizou, né? Eram essas as palavras, quero passar aqui as emendas subscritas, né, por mim, mais 6 vereadores, de acordo com o regimento. Muito obrigado. Só antes da pelota, vou colocar em votação, só vou colocar em votação o pedido de retirada das emendas. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereador Charles, logo seguido, vereador Ana. Senhor presidente, concordando em partes ali com o vereador Castelar, fez uso da palavra, eu acho que ele tem razão em certas partes, né? Eu que faço mandato na rua, eu escuto muitas reclamações de pessoas que teve a promessa do vereador de receber emenda e, na verdade, não recebeu. Então, chamar a atenção dos vereadores para a gente ver, no Congresso já tem as emendas impositivas, para a gente ver se a gente traz, de certa forma, para dentro aqui da Câmara também, tenta fazer um acordo com o Executivo. E vou além, né? Esse dinheiro que a Câmara sempre devolve, a mesa diretora sempre devolve para o Executivo, para a gente tentar também fazer um acordo, devolver o dinheiro, mas para estar honrando aí as nossas emendas para o ano de 2018. Muito obrigado. Nós agradecemos. Só informar os vereadores que as emendas agora serão encaminhadas para a Comissão de Finanças e elas vão elaborar o parecer e a mensagem volta no dia de amanhã. Pela ordem, vereadora Ana. Obrigada, senhor presidente. O senhor Era falou isso que eu ia falar. Desculpa. É avisar que as emendas voltam para a comissão e nós vamos nos esforçar para o parecer estar pronto amanhã para a próxima votação. Obrigada, senhor presidente. Estamos encerrando a presente reunião, convidando todos os vereadores amanhã às 10 horas a seus palestra do plano diretor e hoje tem
Banda da Polícia Militar com o Coral dos Curumins.